Boa tarde a todos, obrigado pela Cidade Paulista pelo convite. E eu fiquei responsável por falar para vocês dessa controvérsia, e atualização sobre os pacientes cirúrgicos associados à infecção em unidade de terapia intensiva. Quando eu fui fazer essa apresentação, eu observei que a gente poderia abordá-la tanto no ponto de vista de prevenção, né? Esses pacientes cirúrgicos em terapia intensiva normalmente apresentam vários dispositivos, intubação, acesso venoso central, drenos, catéteres em geral, ou abordar essa apresentação através do tipo de cirurgia. Será que o paciente cirúrgico da neurocirurgia ele tem os mesmos riscos de infecção de um paciente de cirurgia torácica, abdominal, ortopédica? Abordar pelo tipo de gravidade desses pacientes, dos dispositivos e os riscos que eles estão expostos na unidade de terapia intensiva, a doença de base, se é um doente oncológico, se é um imunossuprimido não oncológico, o estado nutricional desse paciente como um fator de risco, se é um paciente com antibiótico terapia prévia, ou seja, a gente poderia ter muitos assuntos a discutir sobre o paciente cirúrgico em unidade de terapia intensiva. Como é um evento de controvérsia, e a gente só tem basicamente 25 minutos para a gente falar, eu vou focar basicamente nessas três coisas. No controle do foco infeccioso do paciente de UTI, será que aquele paciente com sepse grave, instável, qual é o melhor momento para ter abordagem cirúrgica de controle de foco na cirurgia abdominal, o tempo de antibiótico terapia desse paciente cirúrgico na unidade de terapia intensiva e como a pancreatite nas cirurgias abdominais normalmente ela é excluída da maioria dos estudos por características próprias, e é um paciente que normalmente vai de forma precoce para a UTI, existe a discussão sobre a abordagem cirúrgica e antibiótico terapia nesse paciente. Para quem não conhece, esse é um gráfico bastante clássico para quem estuda infecção intraabdominal. Ele é um gráfico que mostra, naquele paciente onde não tem nenhum processo infeccioso ativo, quando ele sofre uma intervenção cirúrgica, vamos supor, estéril e cirurgia limpa, acontece ao mesmo tempo uma queda da imunidade pelas respostas inflamatórias que vai acontecer para esse paciente. Quando acontece um processo infeccioso pós o procedimento de cirurgia, a gente aumenta a resposta inflamatória e, consequentemente, um consumo maior da defesa desse paciente. Então, esse paciente, conforme a gente vai tendo um ciclo de intervenção cirúrgica e processo infeccioso, a gente pode considerar que, quanto mais esse evento se prolonga, maior a imunodeficiência que esse paciente vai apresentar. Isso, se a gente partir do princípio que o paciente ele é um paciente que foi uma cirurgia eletiva, mas se a gente partir que, às vezes, o processo infeccioso intraabdominal é o que levou ao procedimento cirúrgico, talvez a gente tenha essas quedas e consumos das defesas do paciente de forma muito mais agressiva. Então, se a gente for ver qual é o que vai quebrar esse ciclo, seria a remoção do foco infeccioso e abordar de forma agressiva esse paciente uma única vez para tentar quebrar esse ciclo vicioso. A respeito do controle do foco infeccioso, esse é um artigo de 2015, onde a gente vê que do Mazursky, que é um dos que mais estuda a infecção intraabdominal na Universidade de Washington, que a abordagem inadequada do controle do foco e a antibiótico terapia inadequada nesses pacientes estão associadas a maior sepse com bacteremia. E parece óbvio isso, mas como é que a gente vai acertar a antibiótico terapia nesses pacientes atuais se a gente normalmente não conhece a microbiologia do nosso hospital? Quem aqui consegue saber, no seu hospital, as infecções intraabdominais que vão parar na UTI, qual é a epidemiologia, qual a porcentagem das produtoras de beta-lactamase, as produtoras de carbapenemase, das pseudomonas multiresistentes? É uma cultura que nem sempre é fácil de a gente ter em mãos e ter essa epidemiologia. E a abordagem do foco, nesse caso, acaba sendo um fator de coleta, inclusive de cultura e conhecimento da sua microbiologia e adequação aos protocolos de terapia empírica da sua instituição. O que eles fizeram? De 2005 a 2011, um trabalho retrospectivo, onde eles analisaram 108 pacientes, todos apresentavam bacteremia de foco abdominal e todos tinham sepse grave, o Apache médio de 20, variando de 14 a 26. Aqui a gente observa que, quando a gente fala de controle de foco infeccioso, isso vai se repetir em todos os estudos, não necessariamente é uma laparotomia. Esse controle do foco infeccioso pode ser drenagem percutânea. E hoje a gente sabe que, nos últimos 5 anos,
a gente tem um ganho muito grande da radiologia intervencionista como um fator de controle de foco, onde, às vezes, a gente não precisa do cirurgião que fez a cirurgia e, às vezes, está reticente em abordar esse paciente, em fazer uma nova intervenção para controle do foco. Então, nos estudos, eles colocam bastante formas de tentar remover e controlar o foco infeccioso. E o que eles acabaram vendo quando foram observar os óbitos? Que a remoção do foco infeccioso foi bem menor nos pacientes que evoluíram para óbito e que a antibiótico terapia adequada foi em torno de 23 horas nos pacientes que a óbito versus na sobrevida, os pacientes que sobreviveram foi de 4 horas. Isso está intimamente, ele discute no artigo, que os centros que tinham maior conhecimento da sua microbiota do hospital conseguiam fazer protocolos de antibiótico terapia empírica na UTI de forma mais agressiva. Esse é um outro estudo a respeito do controle de foco infeccioso, que é um guideline, né? E o que tem de interessante nesse guideline? Até quando a gente tinha os guidelines do IDSA, o último de 2010, todos os guidelines eram focados basicamente sobre epidemiologia das infecções e diagnóstico e tratamento. Basicamente, não se discutia foco infeccioso. O primeiro guideline é de uma sociedade de cirurgia, ele passa basicamente 6 páginas, mais de um terço do guideline, discutindo todas as formas de controle e remoção do foco. E o que tem de interessante nessa discussão? Nível de evidência 1A. Então, eles já não discutem mais se a gente vai primeiro compensar o paciente e ficar dando antibiótico e postergando essa abordagem cirúrgica. Inclusive, nos pacientes com sepse. Então, eles recomendam fortemente, e lá eles descrevem todos os artigos que embasam essa recomendação, na intervenção em 24 horas do diagnóstico da infecção intraabdominal, realizar o controle do foco de forma mais urgente em pacientes com sepse e choque séptico. Esse talvez seja uma das coisas que a gente precisa mais insistir com o cirurgião, e o intensivista talvez tenha que estar mais atento. Insistir na remoção e controle do foco. Ah, mas a gente tem um paciente muito grave, instável, levar esse paciente para o centro cirúrgico, talvez a gente está causando um prejuízo ao paciente. O Mazunsky, ele falava que, às vezes, esses pacientes, eles são pacientes ruins com doença ruim. E se a gente, às vezes, não tomar uma intervenção muito rápida, a evolução vai ser desfavorável. Só que, quando a gente fala em controle do foco nesses pacientes de maior gravidade, pode ser um controle parcial do foco. Talvez a instalação de um dreno para controle do foco, não necessariamente nessa primeira intervenção, a gente precise abordar de forma agressiva esse paciente. A gente pode utilizar um controle parcial do foco, utilizando atualmente as técnicas menos invasivas que estão disponíveis hoje na maioria dos hospitais. E essa remoção do foco, ela visa tentar reduzir a carga de bactéria e toxina desse paciente, remover o foco de infecção e contaminação contínua, transformar o local de forma que o crescimento microbiano fique mais difícil, e aquilo que a gente disse no começo, a intervenção precoce traz um diagnóstico microbiológico mais precoce e também leva a uma antibiótico terapia mais otimizada. Então, o controle do foco não está só para parar o processo de piora, mas, para nós, infectologistas, tem um segundo fator importante, que é o diagnóstico microbiológico dessas infecções de forma mais otimizada. Com relação a esses pacientes graves em terapia intensiva e cirúrgico, um outro ponto que chama bastante atenção é o tempo de antibiótico terapia que a gente tem que discutir. Esse paciente ele tem múltiplos fatores para manter provas inflamatórias elevadas, ventilação mecânica, uso de drogas. Então, o que a gente tem hoje com relação nesses pacientes de antibiótico terapia e a duração? Esse artigo do New England, em 2015, ele avaliou 518 pacientes, todos tiveram remoção do foco infeccioso comprovada, inclusive com segunda checagem, e eles dividiram esses pacientes em 2 grupos. Um grupo que tomou antibiótico por 2 dias após a resolução da resposta inflamatória, que a gente conhece, que é ausência de febre, normalização das provas inflamatórias, restabelecimento da fisiologia do órgão, e o outro grupo, que foi chamado de grupo experimental,
tomou 4 dias de antibiótico com mais um ou menos um. No 4º dia, a farmácia bloqueava, não dependia da equipe médica. Se alguém da equipe médica decidisse continuar o antibiótico, esse paciente era excluído do estudo. E eles falam isso na metodologia, que nenhum paciente desse grupo experimental foi excluído por esse motivo, por necessidade de manutenção da antibiótico terapia. Um dos problemas que, quando as pessoas vão analisar o estudo, é o APACHE dos pacientes envolvidos, em torno de 9 a 10. Então, a gente fala, poxa, não eram pacientes tão graves assim. Independente disso, ele acaba concluindo que a mortalidade, ao final de 30 dias dos 2 grupos, aquele que tomou mais antibiótico versus aquele que tomou 4 dias de antibiótico, foi basicamente igual. As infecções de sítio cirúrgico e a recorrência da infecção também não tiveram diferença, e o que teve realmente diferença foi que aqueles pacientes que iam falhar inicialmente com a cirurgia inicial e com a minha antibiótico terapia inicial, aquele grupo que eu suspendi o antibiótico de forma mais precoce, eu ganhei quase 1 semana no diagnóstico da falha terapêutica do processo infeccioso. No grupo que ficou mantendo o antibiótico, ele ficou quase 1 semana a mais tomando antibiótico, mascarando uma falha do processo cirúrgico. Para tentar responder, e, além disso, a duração da antibiótico terapia nos grupos, obviamente, foi a metade, né, com significância, e a exposição de antibiótico em 30 dias também foi menor no grupo que tomou apenas 4 dias de antibiótico após a remoção do foco infeccioso. Esse aqui é um outro estudo de 2016 que fez basicamente a mesma coisa. Qual foi a grande diferença desse estudo? Os pacientes tinham uma APACHE em torno de 20. Então, aqui ele já vem para responder o que a gente estava questionando no artigo anterior. Então, um grupo tomou antibióticos por 4 dias após a remoção do foco, e o outro grupo tomou antibiótico até ficar febril, leucocitose e normalização de provas inflamatórias. E, basicamente, ele encontrou os mesmos resultados. Não houve diferença de mortalidade, tempo de hospitalização foi menor no grupo de menos antibiótico, infecção extra-abdominal foi protetora no grupo de menos antibiótico, a recorrência não houve diferença, não recorreu mais quem tomou menos antibiótico, e a infecção de sítio cirúrgico também não houve diferença, mostrando que mesmo nesses pacientes mais graves, a interrupção de forma mais precoce do antibiótico, quando eu tenho o controle do foco infeccioso, ele foi benéfico. E, por último, eu não vou detalhar esse estudo todo, mas é um estudo que mostra um N bastante grande, e ele vem trazer que a associação de duração excessiva do antibiótico leva a maior risco de infecções extrapulmonares e a óbito. É um estudo bastante interessante e que fica se discutindo, será que aquele paciente está no D21? Quem nunca chegou na UTI tem paciente com D21, D26, D28, D30 de antibiótico, e você pergunta, o que é que nós estamos tratando? E esse paciente normalmente está trocando de infecção. Entra por uma infecção abdominal, passa a ser tratado uma pneumonia, de repente vem uma infecção de corrente sanguínea, e depois, quando aumenta o PCR, a gente não sabe, a gente colhe uma urina 1 e trata uma urina 1 por desencargo de consciência. Então, esse estudo ele vem detalhar e discutir isso, mostrando que essa antibiótico terapia muito prolongada está associada a infecções extrapulmonares e a óbito. Esses estudos, como eu disse para vocês, uma das grandes deficiências dele é que ele acaba excluindo a pancreatite. A pancreatite ela é uma doença com um espectro bastante grande, onde a gente tem desde casos somente inflamatórios graves até casos cirúrgicos. Então, para a gente responder sobre essa antibiótico terapia na pancreatite, o que a gente tem? Só para lembrar, a maioria das causas de pancreatite não tem uma bactéria envolvida, né? Alcoólica, litíase biliar, idiopática. Então, nós não temos uma bactéria que vai lá e causa uma infecção pancreática e a gente precisa do antibiótico inicial. É uma doença, teoricamente, inflamatória por algum motivo. Ela vai ser autolimitada em 80% das vezes, mas em 20% ela evolui para quadros graves e necrotizantes. São esses pacientes que normalmente vão parar na UTI e que a gente vai discutir. Quando a gente vai ver nos trabalhos os tratamentos iniciais da pancreatite, antes falava-se em jejum, e agora a gente sabe que aquele descanso da glândula
não é tão mais recomendado. Nutrição precoce parece que é a única coisa que efetivamente diminui a infecção nesse paciente de forma mais efetiva. Hidratação, controle da dor, ou seja, a gente não tem antibiótico descrito como uma das coisas que precisam para esses quadros iniciais da pancreatite. E, lembrando a fisiopatogenia da pancreatite, a gente sabe que a primeira fase da pancreatite, ela acontece na primeira semana, por uma doença inflamatória, às vezes, muito exacerbada, onde acontece o primeiro pico da mortalidade, e a gente tem a segunda fase, que é onde a gente encontra as infecções e o quadro séptico, que vai acontecer de 2 a 4 semanas. É onde a gente vai encontrar o segundo pico de mortalidade. E vem por essa fisiopatogenia que se discute o seguinte: se na segunda a 4 semanas eu vou ter um maior risco de infecção e é onde vai levar a óbito, será que se eu entrar com antibiótico nessa fase, a gente vai conseguir reduzir as infecções e reduzir a mortalidade? E vem daí a história do famoso e famigerado imipenem para pancreatite grave precoce na UTI. Ele vem do estudo do Pedersoli. Ele é um estudo que visa tentar pegar esse tecido desvitalizado, onde já existe coleção e necrose, e tentar evitar essa infecção secundária. O que o Pedersoli fez lá em 1993, bastante antigo? Ele considera apenas 74 pacientes que tinham uma tomografia com pancreatite necrotizante. Até 72 horas dos sintomas, eles randomizavam em 2 grupos. Um grupo tomava imipenem, olha a dose, 500 miligramas, de 8 em 8 por 2 semanas, e outro grupo ficava sem antibiótico. E qual era o desfecho que ele descrevia em 1993? Ele pesquisava pancreatite séptica, que foi investigada com culturas e punções, num paciente que já estava em vigência do meropenem, e num outro grupo que o paciente já estava em vigência de nada. Então, a conclusão desse estudo, que basicamente até hoje a gente vê o resquício do imipenem na pancreatite de forma precoce, é que o grupo do Pedersoli que tomou imipenem teve 12,2% da tal pancreatite séptica versus 30,3% no grupo sem antibiótico. Desde então, a gente observa inúmeros outros estudos que usou um tipo de antibiótico diferente, sempre comparado com placebo, tentando provar uma eficácia e algum benefício de dar antibiótico terapia precoce nesses pacientes com pancreatite necrotizante na terapia intensiva. E a gente observa que existe uma heterogeneidade muito grande dos estudos. O N também é bastante grande. Uma revisão da Cochrane de 2013, ela coloca que seriam necessários mais ou menos em torno de 300 pacientes para a gente ter um grupo que trouxesse um resultado mais consistente de recomendação. E a gente percebe que a maioria dos estudos que comparou algum antibiótico com placebo está muito aquém disso. Então, as meta-análises tentam responder essas questões, e desde 92 a 2019, a gente encontra em torno de 20 meta-análises, e quando a gente olha todas essas meta-análises, a gente observa uma heterogeneidade bastante grande nos estudos que foram incluídos. Então, a de 2015, uma tem 6, outra de 2015 tem 11, e a gente percebe, e a gente não consegue entender, lendo algumas delas, os motivos de por que uma tem 6, outra tem 11, os critérios de inclusão ou não. Basicamente, quando a gente vai ler os guidelines de pancreatite, a gente observa que as mais referenciadas pelos cirurgiões são essas 3. A de 2001, a de 2008 e essa do LIN de 2015. Quando a gente lê essa última de 2015, que acho que foi a mais esclarecedora de tudo, ela tenta simular, ela faz uma análise dela de 2015, mas ela tenta simular o que foi feito nas meta-análises anteriores, comparando se eu tenho o mesmo banco de dados, se eu usar uma metodologia X ou Y, se o meu resultado é diferente ou não. Então, devido ao curto tempo, a gente vai detalhar apenas essa de 2015, aonde eles incluíram 11 estudos, dando um total de 864 pacientes, colocando 451 num grupo que tomou antibiótico, versus 413 no grupo controle. Nessa meta-análise, também existe heterogeneidade dos antibióticos que foram incluídos. 5 estudos com carbapenêmicos, 4 com quinolona,
alguns um com quinolona puramente e outro associado ao metronidazol, e 2 estudos apenas com cefalosporina. E quais foram as análises que eles utilizaram? No grupo 1, ele analisou todos os estudos juntos, no grupo 2, somente os trabalhos randomizados e controlados, e no grupo 3, ele incluiu somente as coortes dessa série histórica desses pacientes na terapia intensiva. Então, aqui, de forma reduzida, os estudos todos, a gente vê o N como é bem variado, antibiótico terapia, e eu tentei colocar de forma visível nessas 2 últimas colunas. Na primeira coluna, se tinha infecção da necrose pancreática, a conclusão do estudo, e a outra coluna era a mortalidade. Então, a gente já olhando, sem ver a análise do trabalho, que basicamente nenhum estudo mostrou redução da mortalidade na conclusão do estudo, mas que alguns colocam que a infecção da necrose pancreática foi menor no grupo que tomou antibiótico. Agora vamos ver o que eles concluíram. Então, naquele grupo 1, onde ele analisou os 11 estudos, ele mostra aqui, quando a gente vai falar da necrose pancreática, que não houve, mas muito pouquinho, por pouco, que o estudo não mostrou que tinha redução da infecção da necrose pancreática. Quando ele analisou a mortalidade nesse grupo, ele viu que tinha impacto em menor mortalidade no grupo que tomou antibiótico de forma precoce. Quando ele foi para o grupo 2, onde ele teve as infecções da necrose pancreática no grupo somente randomizado e controlado, a gente observa que também não teve significância da infecção da necrose pancreática e aquele benefício da mortalidade desapareceu quando foram incluídos apenas os estudos randomizados e controlados. Quando a gente vai para o grupo 3, que são as 2 coortes que ele tinha, mostra que a infecção da necrose pancreática também não foi benéfico e que a mortalidade foi menor no grupo que tomou antibiótico de forma precoce. Então, a conclusão dele é que no grupo 1 era menor, lembrando, o grupo 1 é o 2 mais o 3, que o grupo 1 ele era menor, o grupo 2 não houve diferença na mortalidade nem na necrose, e o grupo 3 houve diferença. E na discussão ele coloca que os estudos eram muito antigos, e a maioria dos estudos da década de 90, eles se incluem aqui, são estudos como do Pedersoli, são estudos com critérios um pouco mais menos rígidos, e que talvez isso e outras causas de mortalidade que não a da pancreática possa ter influenciado e ter risco de viés nesse estudo. E aí, quando a gente vai ver os guidelines de pancreatite, o último guideline de pancreatite é um japonês de 2017, eles flutuam. O de japonês que não falava para dar antibiótico na década de 90, passou a dar antibiótico no início dos anos 2000, e no último que saiu em 2017, eles já não recomendam mais. O canadense também não recomenda, o americano também não recomenda. Então, hoje, de forma oficial, a gente acaba tendo que não existe a recomendação da antibiótico precoce nesses pacientes de terapia intensiva com necrose pancreática de forma avançada. E, por último, eu encontrei esse artigo do Royal College, onde eles colocam sobre a discussão da antibiótico terapia na pancreatite aguda. E o que é interessante? Eles fazem um trabalho de revisão, que é basicamente isso que eu apresentei, não traz nenhuma novidade, mas, na conclusão, cada autor tirou a sua conclusão. Eles escrevem várias conclusões por autor. E a gente observa que, quando o autor ele é cirurgião ou intensivista, ele conclui, lendo o mesmo material, de que ele é a favor de dar antibiótico de forma precoce. E quando era microbiologista clínico ou infectologista, eles eram contra dar o antibiótico de forma precoce para esses pacientes. Então, esse é um estudo que é bem interessante, e essa conclusão dele foi analisando os mesmos dados, não mostrando a dificuldade na discussão. Então, acho que, para a gente terminar, fica a mensagem de lutarmos sempre pelo diagnóstico precoce das infecções intraabdominais, a abordagem precoce e controle do foco. Às vezes vai passar até o cirurgião e chamar o radiointervenção, já que o cirurgião às vezes não quer, e às vezes
não quer por um bom motivo, às vezes uma laparotomia num doente muito grave realmente não é uma das coisas mais tranquilas, e tentar formar uma microbiologia das infecções intraabdominais para tentar um antibiótico mais certeiro. Era isso. Obrigado.